Bem-vindas e bem-vindos a esse pós-jogo no canal do Bolivar, de Atlético 1, Criciúma também 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Mais um tropeço do Atlético, né? Vamos falar muito sobre isso, vamos receber essa noite, como de costume, o mestre Eduardo de Ávila, que está saindo da Arena MRV, está preso no trânsito, e o grande jornalista também, Vitor Martins, né? O Atlético entrou com um time misto, e não foi um misto quente, foi um misto morno, né? Foi um misto morno. O Atlético foi a campo nesta noite de sábado, 17 de agosto de 2024, com Ederson no gol, que é o titular, Mariano, no lugar do Saravia, que viria a entrar, porque Mariano estava amarelado, e acabou cometendo um pênalti infantil. O Atlético vencia com um gol de pênalti marcado pelo VAR. O grande destaque desse primeiro tempo de Atlético e Cuiabá foi o VAR, né? Um pênalti sofrido pelo Palácios logo aos 6 minutos e cobrado pelo Igor Gomes aos 11 minutos. E o Atlético fazendo o primeiro gol aos 6 minutos. Eu acho que o microfone estava desconectado. Vamos começar novamente. Bem-vindas e bem-vindos a esse pós-jogo de Atlético 1, Cuiabá também 1, nesta noite. Essa noite não, tarde noite, né? De sábado, aí na Arena MRV, com mais de 30 mil pessoas, 36.290 torcedores do Atlético presentes na Arena MRV para ver esse empate diante do Dourado, né? O Atlético entrou com um time misto, eu vinha falando sobre isso, não foi um misto quente, foi um misto frio, né? Foi um misto frio, porque logo aos 6 minutos conseguiu pular na frente, com um pênalti bem marcado, não estava impedido, e o Palácio sofreu o pênalti, muito bem convertido pelo Igor Gomes. A massa do Galo pedia o Davidson, né? O Davinho Piscadinha, o Deivão da massa, como eu tenho mania de falar. Mas o Igor Gomes foi com muita personalidade, pediu a bola, a ordem, pelo visto, veio do banco, do Gabi Milito. Ele vem treinando as cobranças de pênaltis e botou no fundo do filó, fazendo Atlético 1-0, né? E o Atlético controlava bem o jogo, até ao finalzinho do primeiro tempo, como eu dizia, um pênalti infantil cometido pelo Mariano. Pela primeira vez, talvez eu tenha concordado com a análise do Henrique Fernandes, que faz no Premier, no Sport TV, as análises do Atlético, e do Márcio Rezende Freitas na Rádio Tatiaia, né? Acharam que se houve uma falta, ela foi antes da cobrança ser batida, mas não veio o caso. Eu acho que o Mariano realmente foi infantil, se precipitou, acaba fazendo uma carga, acaba deixando o jogador, a bola de lado para ir em cima do jogador, e acaba fazendo essa penalidade, que foi bem convertida, porque o Everson pulou na bola e por muito pouco não defendeu, fazendo Atlético, Galo e Dourado 1-1. Né? No segundo tempo, Milito promoveu algumas substituições, mas o Atlético sem muita inspiração, né? Como tem sido uma tônica desse campeonato brasileiro. Como tem sido também uma tônica, um gramado ruim da Arena MRV. Nós vamos precisar falar isso de novo, porque nós temos uma decisão na próxima terça-feira. Atlético e São Lourenço se enfrentam na próxima terça-feira, 9h30 na Arena MRV, novamente, com um gramado que, primeiro, é uma surpresa, é uma decepção também, claro que sim, porque é um equipamento muito novo, que vai fazer um ano, agora, dia 27 de agosto, quando completa um ano que o Atlético venceu o Santos 2-0 aí no nosso estádio. E é um gramado que tem prejudicado muito. E os próprios jogadores do Atlético não têm tido o menor constrangimento de apontar isso. E não podem ter, porque são trabalhadores, ali é uma ferramenta de trabalho. Eu tenho mania de falar que um equipamento esportivo, com esse custo que teve a Arena MRV, que era um sonho de todos nós, torcedores do Galo, né? É gramado e atmosfera. E eu acho que, de alguma forma, falhamos nesses dois quesitos. E no primeiro campeonato brasileiro disputado com a nossa arena, com a nossa rinha, com o nosso terreiro, que seria uma grande vantagem, isso não tem feito a diferença.
ainda que pese um time misto que foi mandado a campo pelo Gabi Milito, já pensando na próxima terça-feira, 9h30 da noite, diante do São Lourenço, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Atlético que empatou lá em 1-1, Paulinho fazendo um gol espírito depois daquela bola rebatida, chutada ali pelo Falso Vera, e o Atlético joga na terça-feira. Mas isso é o pós-jogo. Isso é o pós-jogo do canal do Bolivar, de Atlético 1, Cuiabá 1 pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético pontuando 30 pontos e na oitava posição, o que é muito pouco, o que deixa muito claro que o Campeonato Brasileiro não será efetivamente uma prioridade, não foi e não será, porque a distância é muito grande para o líder Botafogo, por exemplo, que tem 43, apesar de ter um jogo a menos, ainda assim é muito complicado, né, tirar a diferença desses que estão na frente. Então, num jogo que o Atlético, mais uma vez, não apresenta bem, fica num empate frustrante, como eu disse, para exatamente 36.290 torcedores, na Arena MRV, o Atlético realmente pensando nas Copas, né? Isso ficou muito claro hoje. O Atlético perdeu pontos para o Criciúma, para o Atlético Goianiense, né? O Atlético que vem desperdiçando pontos em casa como mandante. E já falamos do gramado, mas vamos falar de novo, porque vamos receber, e está chegando de lá, está vindo logo, e está sempre atento, sempre em cima do lance, e é sempre um prazer receber o amigo e o grande jornalista Vitor Martins. Grande Vitão. Vitão, que parte frustrante, bem-vindo, obrigado mais uma vez por aceitar participar desse pós-jogo conosco. Ô, Bolivar, boa noite ao torcedor, boa madrugada, bom dia quem estiver vendo depois, não estiver vendo ao vivo. Sim, frustrante, né? Você tá pegando o Cuiabá, vice-lanterna, um time que vinha de 5 derrotas consecutivas. Mas assim, eu sou pessimista por natureza, tá, Bolivar? Eu sou daquele cara... Contrário de mim, viu, Vitão? Eu sou otimista por Fael, natureza. Eu e o Fael, acho que a gente dá muito certo. Se você conversar com o Fael, a gente sempre pensa no pior cenário. E vendo como o Atlético está lidando com o Campeonato Brasileiro, eu vou ser sincero, não é que você não frustra com o empate hoje, mas eu não esperava uma grande atuação mesmo, não. Eu, sinceramente, não esperava grande coisa, porque tá muito nítido como o Atlético priorizou as Copas. E você colocar isso na cabeça do jogador, você dá tanta ênfase em 2 competições, não que chegou brasileiro, é um jogo com os reservas, enfim, uma série de fatores, e não estou justificando o resultado, tá, gente? Estou falando a minha percepção. Então, eu, sinceramente, não esperava grande coisa hoje. É lógico que jogou mal, que mesmo com reserva você pode jogar melhor. E aí tem um ponto que você citou aí que eu acho, para mim, importante demais, é a situação do gramado, Bolivar. O Atlético, eu acho que é o único time do mundo que tem um campo que favorece ao adversário. E assim, eu vou lembrar, por exemplo, o que é o fator campo? Vou lembrar do Barcelona, do Guardiola, para explicar bem para o torcedor entender. Perfeito. Aquele time tocava a bola tão bem, mas tão bem, o que os adversários faziam quando era semana de receber o Barcelona? Eles não cortavam a grama e eles não molhavam o campo. Ou seja, para tirar a velocidade do jogo, porque o campo é seu. Isso te dá, a regra te dá direito de fazer isso. Você tem que deixar o campo propício ao melhor para o seu futebol. É direito seu. O Patrocinense fez isso contra o Atlético. Eu ia falar exatamente isso. No primeiro jogo do Campeonato Mineiro, o Clube Atlético Patrocinense, né? Claramente exatamente isso, um gramado muito alto e confirmaram isso na entrevista e deu certo. Porque depois, assim, é direito deles, está dentro do que a regra permite. Você pode falar, não é justo, não é legal, pro espetáculo não tá legal, mas é a arma que o time tem, gente. É a arma que o time tem. O Atlético é o único time do mundo que ele pega o gramado dele, do estádio dele, entrega pro adversário, fala, vou jogar no meu campo, com a minha torcida, eu tenho um time extremamente técnico, o Atlético não é um time de choque, não é um time físico, o São Lourenço, ao contrário do Atlético, é um time de choque, é um time físico, e naquele gramado é muito mais fácil você travar o jogo do que você pôr a bola no chão e jogar. E aí a pessoa fala, desculpa, cara, não importa a profissão, se você é motorista de táxi, com certeza você vai render melhor se você trabalha num carro melhor que está em dia. Se você está num carro que bebe muito, você não vai ter lucro. Que vara sempre da oficina, você vai ter prejuízo. Nós estamos fazendo uma live aqui, né, Bolivar? Imagina a gente fazendo uma live com conexão ruim, com áudio ruim e com imagem ruim. Como que vai ficar a qualidade? Por melhor que seja o conteúdo que a gente tenha, como que vai chegar essa mensagem a quem interessa?
Então, assim, é o que esse no Atlético, deixar claro, isso não é justificativa para a campanha do Atlético, que eu acho uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. A gente vai aprofundar mais nisso aí, uma série de detalhes. Não é justificativo, mas eu acho que esse ponto tem que ser ressaltado, porque o jogador. Cara, porque assim, a gente que lida com futebol há muito tempo, né, Bolivar? Quando o jogador chega externo a uma situação, que o jogador chegar e falar publicamente que o gramado é horrível, é porque eles estavam reclamando há muito tempo. Há muito tempo. E assim, já aproveitando, alongando essa entrada aqui, é uma informação, estava até pesquisando isso aqui agora, você me chamar. Essa informação, infelizmente, o link não está no ar mais, mas eu tinha um blog no Yahoo. Quem for no meu Twitter vai achar a chamada para essa matéria. É do dia 25 de maio de 2020. O martelo já está batido. O estádio do Atlético terá gramado sintético. Isso é informação. A ideia, na concepção desde o início, era gramado sintético. Aí tem a questão ambiental com a prefeitura lá, mas que a gente sabe que não seria tão complicado driblar, com a força que o Atlético tem, com toda a influência política que tem, não seria tão complicado driblar. Os jogadores, também informação, os jogadores não gostam de grama sintética, mas assim, posso falar, o Hulk é um que quando foi consultado, falou não queria grama sintética. Então, por esses fatores, por mais que houvesse a definição da grama sintética pela diretoria, respeitaram os jogadores, a questão da prefeitura, então vamos tentar a grama natural. Essa informação, a informação que eu trago, que não é de hoje, que acho que não é. O Bruno Musi já falou isso publicamente. O Atlético quer grama sintética. Ponto. Agora, aí é opinião, tá? Aí a opinião, eles podem até falar que não, mas é opinião, isso não é informação. A minha opinião, juntando com todas as informações que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, a minha opinião é que isso é feito de propósito. Para poder justificar com os jogadores, justificar com o que for, para instalar o gramado sintético. O próprio Hulk, que já sempre foi contra, ele já declarou, entre ter esse gramado e ter um gramado sintético, é melhor jogar no sintético, porque o time joga melhor. Porque o time vai jogar melhor, você vai ter um campo que favorece. E assim, pode parecer bobagem, né, Bolivar? Mas aquele milésimo segundo a mais que você demora para dominar uma bola com dificuldade é quando o marcador chega. Enfim, então a gente já passei nessa parte do gramado, a gente também tem muita coisa para falar do time, que é uma campanha frustrante nesse Brasileirão, né, pelo investimento que tem. É uma campanha, de fato, muito frustrante, sem dúvida alguma. Quero te agradecer mais uma vez por estar conosco, Vitão. Você esteve na Arena hoje, né? Eu e o Vitinho. Chegamos agora há pouco. Ambiente muito bom. Ambiente cada vez melhor, viu, Bolivar? Ambiente cada vez... Que bom. Eu falo que um equipamento esportivo é o gramado que a gente está criticando, e com muita razão, não somos nós, né? São os atletas, os artistas do espetáculo que estão reclamando. E é isso, né, Vitão? Porque a atmosfera também vinha sendo muito contestada. Quando você me fala que ela está melhorando, eu já fico um pouco mais tranquilo, porque senão é errar duas vezes, é um bis in idem. O equipamento esportivo é feito de gramado e atmosfera. Assim, eu tenho bem claro, para não gerar frustração, eu não espero ver na Arena MRV o que eu via no Mineirão antigo. Então, quando eu já não faço essa comparação, eu já não vou me frustrar. Até porque não é só mudou o público. Mudou o perfil, né, Bolivar? Hoje eu tenho 40 anos. 40 anos em 2024, eu sou diferente de uma pessoa que tinha 40 anos em 1994, porque o mundo se transforma. Então, são fatores que explicam essas mudanças. Antigamente não tinha aquela coisa de celular, você vê muita gente no celular durante o campo. Tem um gol lá, o gol do Davidson impedido, você já vê o cara pegando o celular para ver se estava ou não impedido. Você tem uma série de fatores que explicam essa mudança, não só a questão do preço. Mas em termos de... Eu tenho ido bastante à Arena, tá bem melhor do que era. Assim, a torcida, qual que é a tecnologia que eles usam ou não usam, enfim. A torcida já se faz ouvir bem melhor, a participação da torcida se faz bem melhor. Uma coisa que eu venho falando várias vezes nessa live, estádio é questão de hábito, o torcedor já está tendo o cantinho dele no estádio. Por exemplo, eu tenho o meu cantinho já no estádio, então eu já estou conhecendo... Qual que é, eu fico nas cativas, que é o Brama Oeste, né? Então eu fico bem na bandeirinha de escanteio, porque eu gosto de ver jogo sentado, Bolivar. O pessoal hoje tem a mania de ver jogo em pé. Eu até discuto com amigos. Eu tenho porque eu acostumei com a geral, Vitão. Não, mas então, eu gostava. Mas eu gostava. De cada um. Eu respeito todo mundo. Assim, eu gostava de ver jogo em pé, mas hoje eu prefiro ver o jogo sentado, prefiro ver o jogo confortável. E nesse cantinho eu consigo ver. Se eu ficar mais centralizado ali nas cativas, todo mundo fica em pé. Todo mundo fica em pé. O que eu tô falando é direito de cada um. Só que é opção minha. Eu consigo ver sentado ali
Então eu fico naquele cantinho ali. Então, onde é que é o gol que saiu o gol do Igor Gomes, da batida de pênalti? Eu tô na reta da bandeirinha de escanteio ali. E, assim, é aquela coisa. As pessoas lá são praticamente as mesmas que eu vejo quase todo jogo. É lógico que tem um ou outro que muda, mas, assim, alguns eu já conheço, outros não. Mas a fisionomia você já sabe. Aquele cara sempre vai estar naquele lugar, aquele outro sempre... Então você vai criando isso no estádio também. Sem dúvida. Isso assim, eu acredito que lá em 1965, quando o Atlético deixou de jogar no Independência para o Mineirão, deve que criou um desconforto na turma que era acostumada a frequentar o Horto até se habituar ao Mineirão, né, Bolivar? Faz parte. Naquele caso, não, Vitão, penso eu, né? Eu sou de 76, não estava vivo no dia 5 de setembro de 65, ganhamos do River Plate, seleção mineira com gol do Buglé. Mas a massa do Galo, que teve a oportunidade de escolher, porque o Mineirão foi construído para a torcida do Atlético e ficou no sol, né? Quando foram lá escolher, por isso que tem uma frase que é tão bonita como a do Roberto Drummond. A do Roberto Drummond fala: se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o Atlético torce contra o vento. E quando perguntaram por Sempre, um torcedor lendário do Atlético, que tiveram a oportunidade de falar, mas se tiveram a oportunidade de escolher e ficam no sol, né? Que a gente dominava praticamente o anel inteiro, né? Frente para o sol. Ele falou: a torcida do Atlético fica no sol, mas é fiel feita à sombra. E não é à toa que nesses anos todos, desde 65, é a torcida que mais rodou a roleta, independentemente da fase do time. Exato. Inclusive, um dirigente do Cruzeiro, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, quis pegar um borderô e chegar à conclusão, pelos borderôs, que o Atlético tinha julgado de 65 ao início dos anos 2000, quase 100 partidas a menos, e tinha 1 milhão de torcedores a mais. Isso é contabilidade, não é um jogo Cruzeiro e Vila Nova numa final do Mineiro que roda ali, porque nós precisamos desse recorde. E isso é somado borderô por borderô ao longo da história, e o Galo colocou 1 milhão de torcedores a mais, tendo 100 jogos a menos, né? Mas quando você me fala, Vitão, que essa atmosfera tem melhorado, eu concordo com você, que tudo é uma questão de hábito. Eu frequento muito ali o Brahma, que é na parte de baixo norte. Primeiro jogo contra o Santos, que vai fazer um ano, 2-0 o Galo. Eu estava ali na Galocura. Eu fico quase na divisa, que eu fico na beira do túnel. Do túnel ali da saída do canto, né? Do escanteio. Então, por questão de metro, eu não estou no Brahma Norte. Eu gosto de ver naquele cantinho ali. É bem próximo. E ali também realmente é muito próximo, a visibilidade é muito bacana, mas eu percebia que a nossa charanga, né, de qual eu adoro estar perto da charanga, né, há alguns anos, quando eu não estou na geral, e a charanga subiu para o Interleste. Então, tem procurado estar ali ao lado da charanga, que é aquele instrumental da charanga, me relembra um pouquinho daquele Mineirão antigo. Nós estamos nesse pós-jogo, né, Vitão? De Atlético 1, Cuiabá 1, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos que falar, claro que sim, com muito prazer, que se vai de KTO, porque é onde a diversão acontece. Eu gosto de fazer uma fezinha. Você gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu realmente gosto. Gosto mesmo. Gosto de um poker, de um carteado, mas eu sempre com muita responsabilidade. É R$10, é R$15, a gente prega sempre muita responsabilidade. Mas se vai e gosta de fazer uma fezinha, né? Se não vai fazer falta, vai de KTO, que é onde a diversão acontece. Se colocar no primeiro cadastro lá, Bolivar, terá 20% de bônus, 20% de free bet. É a KTO que está nos Jogos Olímpicos, né, Vitão? É impressionante a força da KTO, que sempre prega para a gente, que passa essa mensagem, que é o seguinte: responsabilidade. É para brincar. Das poucas que fazem isso. Das poucas que têm esse cuidado. Talvez a única, né? Porque é onde a diversão acontece. Não pode fazer falta. É R$10, é R$15, é R$20, é para brincar. Eu já falei, hoje eu perdi R$1. Eu sempre aposto R$1. É isso. Eu fui de vitória do Atlético e gol do Davidson a qualquer momento. Foi por pouco, né? Ele até fez o gol, mas estava realmente... Ele fez o gol. Realmente estava impedido. Estava à frente. Mas foi por pouco. Quase que eu ganho um tiquinho ali. Ia dar 3 e pouquinho, 4 e pouquinho, se não estou enganado. Mas... Agora, eu jogo assim, eu jogo brincando. É claro que sim, é assim que tem que ser. Agora, você sempre ganha, Vitão, você está em Igarapé, né? Já te falei, já te falei qual que é o problema. É porque eu estou do outro lado. Eu ia ter que ir lá até a região Centro-Sul para retornar. Não dá.
Tem que ter ali perto da arena. Eu sei, no coração da Savassi, na saída, vamos falar com o Xandão, abriu a sétima loja do Rei do Pastel, que é o melhor pastel de BH. Ninguém é rei por acaso. E não sou eu que estou dizendo, não, Vitão. É o povo de BH que diz como é gostoso o Rei do Pastel. O Rei do Pastel, eu falo, ninguém é rei por acaso, realmente. E são 6 lojas na Savassi. E é de manhã, à tarde, de noite, de madrugada, porque são 3 delas 24 horas, né? Então, exatamente 7 horas e 31 minutos desse sábado, hein? O Rei do Pastel, que é tido e sabido, que encerra as noites, o pessoal sai geralmente ali na subida do tobogã ali, tem um Rei do Pastel, ali perto do Redentor também, na Feira do Tourinho, tem o Rei do Pastel 24 horas, então a turma vai chegar, vai tomar aquela cerveja gelada e vai comer um pastel, ou de carne ou de palmito, Tatá adora palmito, né? Mas um de carne agora com uma cerveja gelada, é gostoso demais a conta, é gostoso demais. Então não perca essa oportunidade de saborear o melhor pastel de BH. E não sou eu que estou falando, é o povo de BH que diz. Eu não bebo cerveja, né, Bolivar? E eu tenho assim, pastel de manhã, porque pastel é bom que pastel serve a qualquer horário, né? Pastel é impressionante. É impressionante. Pastel então, assim, olha o meu roteiro, assim, ó. Se é de manhã, se é café da manhã, é pastel com café. De manhã. Se é à tarde, é caldo de cana, para dar aquela refrescada. E se é à noite, madrugada, eu como com refrigerante. É assim, eu penso o pastel de acordo, a bebida de acordo com o horário. E é impressionante, realmente, porque determinado horário ali você toma com caldo de cana, né? Que eu adoro, né? E só tem aí no nosso Brasil, né? Na África pode ter também, talvez, mas aqui na Europa, na minha amada Almada, infelizmente não tem. Ontem nós descobrimos, eu fui a Lisboa ontem, que está logo aqui, 7 minutos de barco, Vitão. Mas eu fico tão abduzido, imergido aqui, apaixonado pela minha amada Almada. Eu adoro isso aqui. Porque você sai de uma megalópole europeia, atravessa 7 minutos de barco e você chega, não vou falar que é numa vila de pescadores, mas é numa cidadezinha que tem outro ritmo, não é uma megalópole europeia que tem turista o ano todo de todos os lugares do mundo, né? Então você tem um refúgio muito gostoso, é muito legal, a gente conhece todo mundo e todo mundo conhece a gente. É aquela história, eu sou de todo mundo é meu também, né, Vitão? A gente vai, com certeza. Como quem diz, catequizando e evangelizando ali, desde que desce do bar, fala com o Serginho, com a Célia, do Chá com História, as meninas que são gaúchos, né, que brincam e falam com muito carinho, chamam a gente de presidente do Petisco da Lata, vai o Curica, que é do Samir e do Farid e tal, então é sempre muito gostoso, mas não tem um Rei do Pastel. E aí, realmente, aí complica, aí faz falta. Vitão, se me permite, são exatamente 7h33, nós já temos mais de 600 pessoas online conosco nesse pós-jogo do canal do Bolivar. Quero agradecer a todos, bem-vindo a todos. Se não segue ainda o canal do Bolivar, faça a sua inscrição, ative as notificações, venha bater bola conosco, venha desabafar, né? Um empate frustrante, 1-0, independentemente se entrou com um time misto ou não. É claro que o Atlético ficou muito claro, né, Vitão, que está priorizando as Copas. Muito. Hoje ficou muito claro. Depois de deixar pontos importantíssimos pelo caminho, né, contra adversários que curioso aí, pelo mesmo objetivo. Qual é, Vitão? Vamos lá, tem um número que é curioso aí que vai matar a galera de raiva. Vamos começar aqui, ó. Nunca perdemos para o Cuiabá, para começar, o Atlético está com 30 pontos, não é? É. 8º colocado. Então vamos lá. Vamos pegar os últimos, vamos pegar a galera que está da parte de baixo. O Atlético Goianiense é lanterna, tirou 2 pontos do Atlético. Perfeito. O Cuiabá, que é o vice-lanterna, tirou 2 pontos do Atlético, já chegou a 4. Verdade. O Fluminense, que é o terceiro pior time nesse momento do campeonato, também tirou 2 pontos do Atlético. Verdade. São 6. Empate o Corinthians, que fecha a zona do rebaixamento, também tirou 2 pontos do Atlético. Já estamos falando de 8. Lá em Itaquera, no primeiro jogo de estreia. Isso, exatamente. O Atlético ganhou, né? Mas ele tirou 2 pontos do Atlético, então são 8. Perfeito. O Vitória, que é o primeiro time fora da zona, né? O que o pessoal brinca que é o porteiro, que tem 21 pontos, tirou 3 pontos do Atlético. Ele venceu o Atlético. Então a gente está falando de 11 pontos. Sim. E da turma que vem embaixo ali, eu não vou contar o Grêmio lá por causa de joga menos, nem sei como é que tá a situação do Grêmio, mas enfim. Aí do Criciúma, que fecha, até nem jogou com o Grêmio, na verdade. O Criciúma, que fecha essa turma de baixo aí, o Criciúma tirou incríveis 5 pontos do Atlético, porque foram 2 jogos, o empate na Arena e a derrota lá em Criciúma.
A gente está falando de 16 pontos deixados pelo caminho só contra a turma que está embaixo. É óbvio que não vai ter 100% de aproveitamento. Nem o Real Madrid tem 100% de aproveitamento com uma grande faixa da tabela, assim, enfim. Mas se a gente pega assim, você tem uma campanha um pouco mais regular, 8 pontos, vai lá, que você conquistar os 7, você coloca o Atlético em outra posição, outra situação dentro do campeonato, né, Bolívar? Isso eu tô falando só da turma de baixo, né? 8 pontos a mais hoje, o Atlético estaria no G4. Muito bem lembrado, nós perdemos o Campeonato Brasileiro de 2023, ali que o Botafogo liderou, fez uma campanha espetacular e continua essa com um pouco mais de calço, um pouco mais de estabilidade. Vamos ver como é que vai ser, mas ano passado que o Palmeiras, mais uma vez, pela força do mental, bateu o campeão, com 4 pontos de frente. Então, esse é um campeonato, Vitão, que eu tenho mania de falar o seguinte, eu só lamento, a gente só quer aquilo que é nosso. Eu acho que o Atlético, desde a estreia lá em Itaquera, que nós empatamos lá contra o Corinthians, injustamente o Batalha tomou um amarelo com segundos, menos de 1 minuto de jogo, acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo, e depois empatamos com o Criciúma, igual você lembrou muito bem, e depois com o Atlético Goianiense, e fomos perdendo pontos, que parece que o Atlético, esse ano de 2024, alguém lembrava, eu vou ler as participações que estão chegando aqui, estamos com uma audiência maciça aqui, que falava, parece que ali, naquilo que faz, aquele estudo que faz, né? Quanto você vai investir, quanto você vai ganhar de premiação, qual que é a sua estatística, qual que é o planejamento para a temporada de 2024. Colocaram o Atlético no orçamento, lugar, exatamente. Falei, o budget. Teve uma queda. Alguém nos lembrou. Como é que é? Teve uma queda, por exemplo, o orçamento de 2023 era 4º colocado no Brasileiro, quartas de final na Copa do Brasil e quartas de final na Libertadores. Para 2024, caiu tudo. 6º colocado no Brasileiro, 8º na Libertadores e na Copa do Brasil. Era tipo assim, e quando assim, igual você sabe muito bem disso, quando você faz um orçamento que você reduz, isso aí significa que você vai reduzir também no investimento, reduz a expectativa também do desempenho em campo.